Queridos, como eu disse anteriormente, a gente vai começar a fazer uma exposição em cima do livro de Salmos, se o Senhor assim nos permitir, os cultos de ceia. Só que antes da gente entrar no Salmo de número 1, a gente precisa compreender algumas coisas a respeito do livro de Salmos, se a gente quiser entender de fato esse livro. A compreensão dessas informações que eu vou trazer agora, elas vão te ajudar a compreender os Salmos, não só agora nessa exposição que a gente vai fazer, mas na tua leitura em casa, quando você for ler, quando você for estudar o livro de Salmos, você vai ter uma compreensão muito melhor a respeito desse livro, ok? A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, é que o livro de Salmos, ele é a junção de 5 grandes livros. Então nós temos 5 grandes livros dentro do livro de Salmos. Esses 5 livros, eles são divididos do seguinte modo: Salmo 1 ao Salmo 49 formam o primeiro livro, o Salmo 42 ao Salmo 72 formam um segundo livro, o Salmo 73 ao 89 formam um terceiro livro, e o Salmo 90 ao 106 formam um quarto livro, e o Salmo 107 ao 150 formam um quinto livro. Então, quando você for fazer a leitura do livro de Salmos, você precisa ter em mente que esse livro é dividido em 5 grandes livros, ok? E o título do livro de Salmos, do original hebraico, seria Livro de Louvores. Então, os Salmos, eles foram escritos para que a igreja, ou para que o povo de Deus cantasse eles. A ideia é que esses Salmos, que são escritos em forma de poesia, a gente já vai falar sobre isso, eles deveriam ser cantados pelo povo de Deus. O povo de Deus deveria cantar os Salmos. Eu, inclusive, trouxe aqui um saltério. Isso aqui é um saltério. Isso aqui é um livro no qual você tem os salmos para serem cantados. Eu e a minha família, a gente utiliza isso no nosso culto doméstico. Então a gente pega um salmo, a gente canta um salmo, depois a gente faz ali um culto doméstico. Então os salmos foram feitos para serem cantados. E uma outra coisa que a gente precisa entender também é que esses salmos eles vão ter vários autores. A gente vai ter Davi como autor de 73 salmos, Salomão como autor de 2 salmos, Moisés como autor de 1 salmo, os filhos de Corá como autor de 11 salmos, Asaf como autor de 12 salmos e Etã como autor de 1 salmo. E a gente ainda vai ter 50 salmos que são de autores desconhecidos, nós não sabemos quem são esses autores. E esses salmos também são divididos em gêneros literários. Isso aqui é um pouco técnico, mas é importante você entender, tá bom? Daqui a pouco a gente vai entrar no nosso texto. Os salmos também são divididos em gêneros literários. O que eu quero dizer com isso? Nós temos salmos de lamento. Então, quando você vai ler um salmo, você precisa entender que tipo de salmo é aquele que você está lendo. Nós temos salmos de lamento, que são salmos, então, onde o salmista lamenta a sua atual condição, sua atual situação. Nós temos salmos messiânicos, que são salmos que falam da vinda do Messias, falam do nosso Salvador. Nós temos salmos de louvor e ação de graças, que são salmos onde o salmista engrandece a Deus, a sua alma louva a Deus. Nós temos salmos reais que falam a respeito dos reis. Nós temos salmos de afirmação e confiança, onde o salmista expressa a sua confiança em Deus. Nós temos salmos de penitência, onde o salmista ele se arrepende de seus pecados e confessa os seus pecados. Nós temos salmos imprecatórios, que são os salmos no qual o salmista clama a Deus para que Deus se vingue de seus adversários. Ele pede a Deus a intervenção divina para que os adversários do povo de Deus sejam todos derrotados. E nós temos salmos de sabedoria, tá? Nós temos salmos de sabedoria. Esse salmo de número 1, que é o salmo que a gente vai ler hoje, ele é a abertura então do primeiro livro dos Salmos, e ele é um salmo de sabedoria. Como eu disse, os salmos foram escritos para serem cantados, e eles vão utilizar então uma linguagem poética. Eles são uma poesia hebraica. Isso é diferente da poesia que nós temos atual, porque a poesia ocidental, a poesia na qual a gente está habituado, ela funciona por meio de rimas, né? Então a ideia é que você faz um verso e o verso abaixo rima com o verso acima. Essa é a ideia da poesia atual. Porém, na poesia hebraica, ela funcionava por meio de paralelismos. Então a ideia é que você tem uma estrofe, um texto, uma linha, e a linha de baixo ou ela vai fazer uma antítese à linha de cima, ou ela vai complementar a linha de cima, ou então ela vai falar a mesma coisa da linha de cima. Então a gente chama isso de paralelismo. Todos os salmos são compostos na maneira de paralelismo, ok? E o Salmo 1, então, ele não é diferente de nenhum desses. Ele é uma poesia hebraica.
ele está cheio de paralelismos aqui. A gente vai ter aqui a ideia do justo e do ímpio se contrapondo, isso é um paralelismo hebraico. E a gente vai ter então aqui a construção de uma abertura do livro de Salmos que é perfeita, porque o Salmo 1, ele vai falar de basicamente tudo aquilo que os livros dos Salmos vão falar daqui para frente. Ele seria um resumo de tudo aquilo que vai vir daqui para frente, né? Então o Salmo 1, ele vai apresentar dois personagens, o justo e o ímpio, a gente já vai ler o texto. Ele vai apresentar dois caminhos, o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. E ele vai apresentar dois destinos, o destino dos justos e o destino dos ímpios. Basicamente, então, no Salmo 1 a gente tem duas pessoas, dois caminhos e dois destinos. É isso que resume o Salmo 1. Duas pessoas, dois caminhos e dois destinos, ok? E eu gostaria então que nós pudéssemos ler agora o Salmo de número 1, para que a gente comece a trabalhar em cima dele. Fala assim o texto, verso 1, a gente está lendo na King James aqui, outras traduções vão colocar bem-aventurado ali no começo, não está errado, tá? É apenas uma outra linguagem, e fala assim o texto. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, e nem se assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, porque produz o seu fruto em sua estação, sua folha também não murchará, tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, ok? Então esse é o texto do Salmo de número 1. E o Salmo de número 1, então, ele vai começar no verso 1, nos mostrando que existe um tipo de homem que a Bíblia chama ele de abençoado ou de bem-aventurado em outras traduções. Ela começa dizendo, abençoado é o homem. Outras traduções, bem-aventurado é o homem. E aqui, gente, nós temos o primeiro ponto que nós precisamos observar. O Salmo começa nos dando uma descrição de um homem abençoado. E aqui fica uma pergunta para nós. O que é um homem abençoado segundo a tua ótica? Para você, quem é uma pessoa abençoada? O que é ser bem-aventurado segundo a ótica humana, segundo a ótica secular, segundo a ótica do tempo em que nós vivemos? Nós precisamos compreender que as definições de homem abençoado ou bem-aventurado não podem ser dadas pela cultura moderna, não podem ser dadas nem sequer pela igreja evangélica quando descolada daquilo que a Bíblia ensina. Um homem abençoado é aquilo que a Bíblia diz que ele é. Então esse salmo vai descrever para nós quem é o homem abençoado. E ao final desse culto, eu espero que você busque uma compreensão de se você é ou não é um homem bem-aventurado. Quando eu falo homem, é o gênero humano, ok? Homens e mulheres. Se você é ou não é um homem bem-aventurado, se você é uma pessoa bem-aventurada, segundo o salmista. E o salmista, ele vai descrever então quem é esse homem bem-aventurado na sequência do texto, ainda no verso 1 e no verso 2. Ele vai dizer, abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então aqui a gente vai ter a construção do salmista, do salmo aqui, vai descrever o homem bem-aventurado de duas maneiras. Primeiro, no verso 1 aqui, ele vai dar um comportamento que é baseado numa rejeição a algo. Então o homem bem-aventurado para a Bíblia, o homem abençoado para a Bíblia, é o homem que rejeita algo. Ele rejeita algo no verso 1. Enquanto no verso 2, esse homem que rejeita algo no verso 1, no verso 2 ele vai aderir a algo que é contrário àquilo que ele rejeitou. Então nós temos, pela descrição do salmo aqui, o homem bem-aventurado como sendo alguém que rejeita um tipo de comportamento e que abraça um outro tipo de comportamento. Então, para que sejamos abençoados, precisamos rejeitar algo e aderir a algo. É isso que o Salmo está falando aqui. Essa é a construção do Salmo, beleza? No verso 1 ele vai dizer assim, o que é rejeitado pelo homem bem-aventurado? O homem bem-aventurado vai rejeitar três coisas. Primeiro, ele vai rejeitar tomar conselho do ímpio. Ele não vai escutar os conselhos
dos homens que não temem a Deus. Isso é uma característica de um homem bem-aventurado. Ele não dá ouvidos àquilo que os ímpios falam. Ele não para escutar os seus conselhos. Essa é a primeira característica. Qual é a segunda característica do homem bem-aventurado? É que ele não caminha no conselho do ímpio, ele não adere ao conselho do ímpio, ele não pratica o caminho do ímpio, ele não tem as obras que o ímpio tem. E qual que é a última questão aqui? É que ele nem caminha com o ímpio no sentido de não se assentar na mesa. O homem bem-aventurado é um homem que não anda com ímpios, ele anda na congregação dos justos. A gente vai ver isso mais para frente. Então, ele tem relacionamento com os justos e não com os ímpios. Agora, é importante a gente notar que a construção aqui do verso 1, ela é uma progressão no argumento. Porque a ideia é o seguinte: primeiro ele vai dizer que esse homem, ele não escuta, não pratica e não se torna. Então, há uma progressão aqui. Você entende que há uma progressão? Primeiro, ele toma, se ele fosse praticar, se ele fosse aderir ao conselho, né? Primeiro, ele iria escutar o conselho. Então, ele iria parar para escutar o que o ímpio fala. Depois de escutar o que o ímpio fala, ele iria fazer o que o ímpio disse. E em terceiro lugar, ele se tornaria semelhante ao ímpio. Ele se tornaria como o ímpio é. Então, há uma progressão aqui no argumento. Primeiro, ele não escuta. Depois, ele não pratica. E depois, ele não se torna. Como que ele se tornaria? Estando sentado junto com eles. Já é agora um do meio deles, né? Então, ele não escuta, não pratica e não se torna. Então, essa é a estrutura aqui. Escutar, praticar e se tornar. E essa estrutura é a estrutura pela qual todo pecado nasce, gente. Quando a gente olha, por exemplo, para o primeiro homem, para a primeira mulher, que foram colocados no Jardim do Éden, esse homem e essa mulher foram colocados no Jardim do Éden num estado de santidade. Nós vimos aqui a pergunta do catecismo, né? Como Deus formou o homem, como Deus criou o homem. Deus criou o homem em santidade, em justiça. Eles foram criados num estado de santidade, eles não tinham pecado. Porém, o que acontece no Jardim do Éden? O que acontece no Jardim do Éden é exatamente o que esse salmo está descrevendo. O que acontece no Jardim do Éden é que Eva para tomar conselho do ímpio. Ela para escutar a voz da serpente. Então ela atenta à voz da serpente. Depois de atentar à voz da serpente, ela pratica aquilo que ela havia escutado. E depois de praticar aquilo que ela havia escutado, ela se torna uma pecadora. Então você entende que é a mesma construção: escuta, pratica, se torna. Por isso que a grande questão para nós aqui é nos atentarmos ao primeiro ponto. A gente precisa parar de tomar conselho de ímpios. Pessoas acham isso uma coisa muito radical. Porém, a Bíblia nos fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. E aqui fica uma questão para nós. O que tem formado a tua mentalidade? Como você enxerga o mundo? Qual é o meio, o que é que forma o teu jeito de pensar? Tu pensa de acordo com as Escrituras, ou tu pensa de acordo com os ditames dessa vida, de acordo com os ditames desse mundo? O que forma a tua cosmovisão? O que forma o teu jeito de enxergar a vida? São os conselhos dos ímpios? São as vãs filosofias? São os pensadores seculares? São os políticos? O que forma o teu jeito de pensar? Da onde que o teu jeito de pensar ele vem? Porque é dali que vai surgir o teu comportamento. O teu comportamento vai ser um reflexo do modo como tu pensa. Se tu adere ao conselho do ímpio, logo tu terás cometido ali um pecado de conhecimento. Isso vai afetar o teu comportamento, e depois que afetar o teu comportamento, você então se tornará semelhante aos ímpios. Como que se tornará semelhante aos ímpios? Estarás assentado na roda dos zombadores, na roda dos escarnecedores. Queridos, a gente precisa entender uma coisa. Nós somos chamados para ser um povo que é separado por Deus. A Bíblia fala que nós somos uma nação santa. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo formando as nossas comunidades, interagindo com o mundo, pregando o evangelho ao mundo, para que o mundo seja transformado e tome conselho do Senhor, não para que nós sejamos moldados conforme o mundo é. Amém? Então esse é o primeiro ponto. A gente não está aqui para ser moldado pelo mundo.
A gente está aqui para transformar o mundo, para fazer com que o mundo possa aderir ao conhecimento de Deus. E nós não somos chamados para caminharmos de acordo com o mundo. Nós não somos chamados para andar como eles andam. Abre comigo 1 Coríntios capítulo 5, verso 11. Olha esse texto que forte. Olha isso aqui. Mas agora escrevi que não vos mantenhais de qualquer homem, não vos mantenhais na companhia de qualquer homem que, chamado de irmão, seja um fornicador, um avarento, um idólatra, um caluniador, ou um beberrão, ou um extorquidor. Com o tal, ainda nem comais. Você está entendendo o conselho do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto? É um conselho pesadíssimo. É uma coisa muito séria, muito forte. O apóstolo Paulo estava enfrentando um problema na igreja de Corinto. Havia ali dentro da igreja homens que estavam se dizendo irmãos, mas que andavam na prática de fornicação, avareza, idolatria, calúnia, bebedeira. E o apóstolo Paulo está olhando e está dizendo, com esse nem sequer comais. Com esse vocês não devem nem sequer andar. Então existe, gente, uma necessidade do povo de Deus aprender a não tomar conselho de ímpios. É assim que começa o salmo aqui. Ele começa pela rejeição a algo. Porém, do mesmo modo que o salmo ordena o homem bem-aventurado, o homem íntegro, o homem abençoado, abandonar algo, ele ordena que esse homem também venha fazer uma adesão a algo que é contrário àquilo que ele rejeita. E qual é a adesão? Está lá no verso 2. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então, o homem abençoado, depois de rejeitar algo, ele adere a algo contrário. Ele tem o quê? Prazer na lei de Deus. E ele medita na lei de Deus de dia e de noite. Agora, é bem interessante a gente notar que o verso 1 começa dizendo que a gente não deve tomar conselho, certo? O que é tomar conselho? Parar para escutar alguém que diz alguma coisa que é contrária a palavra de Deus, ok? Isso seria tomar o conselho do ímpio. Agora, olha o verso 2, o que ele fala. Ele fala que o homem abençoado, ele vai ter prazer na lei de Deus. Então ele está ordenando que o homem abençoado, além de não escutar o ímpio, ele passe a escutar a Deus. Ele precisa ter o comportamento de começar a escutar a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser ouvida, precisa ser escutada pelo homem abençoado. Essa lei de Deus precisa ser o alvo de seus ouvidos. Os seus ouvidos devem parar para escutar a lei do Senhor. É muito comum nós vermos na Bíblia, no Novo Testamento, a Bíblia dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se o pecado entra por causa de ouvir o ímpio, a justiça entra por causa de ouvir o justo. A justiça entra por ouvir a voz daquele que é justo. Então ele ordena agora o prazer nessa lei e a meditação nessa lei de dia e de noite. Agora, quando o salmista fala lei, ele não está querendo se referir apenas ao Pentateuco, apenas aos 5 primeiros livros da Bíblia. A ideia do salmista ali é usar a lei como sendo o cabeça de um corpo maior. A ideia é que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles seriam a cabeça de um corpo muito maior. É toda a escritura aqui que entra nesse escopo. É a palavra lei de Deus, é toda a escritura aqui que entra nesse escopo. Então o homem que é abençoado por Deus, ele é o homem que ama a palavra de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Ele ama a palavra de Deus. Isso é um homem abençoado por Deus. É alguém que ama a Bíblia. É alguém que ama a palavra de Deus. Não é alguém que toma conselho de ímpio. Não é alguém que vive no caminho de pecador. Não é alguém que anda na roda de zombadores ou de escarnecedores. Mas é alguém que tem prazer na lei do Senhor. E ele diz que essa lei ocupa os seus pensamentos. Essa lei ocupa os seus pensamentos. Então, o homem abençoado por Deus ama a lei de Deus. E aqui a gente pode também entender que a mesma sequência lógica se daria no verso 1. Porque no verso 1 ele não toma o conselho, ele não pratica e ele não se assenta. No verso 2 ele toma o conselho, ele passa a praticar e ele passa agora a se assentar na congregação dos justos. Ele começa agora a andar com aqueles que amam a lei do Senhor. Então nós precisamos entender que essa é a descrição da palavra de Deus.
Essa é a descrição do homem justo, segundo a palavra de Deus. Agora, um outro ponto importante para a gente notar aqui é o seguinte, é que esse homem ele não adere à palavra de Deus apenas de maneira externa. Ele não é um cara religioso no sentido pejorativo da palavra, porque existe a religião verdadeira, segundo Tiago, e existe a falsa religião. A falsa religião seria uma religião de obras. Ele não é um cara religioso no sentido pejorativo da palavra. Ele é um homem que tem a lei do Senhor guardada no coração. Ele é um homem que é circuncidado por Deus em seu coração. No Antigo Testamento, o povo de Deus, ele era circuncidado no prepúcio, na carne. Isso era um símbolo da circuncisão do coração que viria na nova aliança. Então, na nova aliança, nós não somos um povo na carne, nós somos um povo no espírito. Nós somos um povo que é circuncidado não na carne, mas circuncidado no coração. E o homem que é abençoado por Deus, ele tem a lei impressa no coração. Ele ama a lei de Deus, ela está impressa no coração dele. Calvino, comentando esse versículo, ele diz assim: o estudo da lei é a marca da piedade. E aqui fica a minha pergunta para você: você é um homem piedoso? Você é uma mulher piedosa? Você ama a lei de Deus? Você é um homem bem-aventurado? Ou você é bem-aventurado segundo os ditames desse mundo? Você é bem-aventurado segundo a Escritura? Ou você é bem-aventurado segundo os ditames desse mundo? Você ama essa palavra? Você ama essa lei? Você medita nessa palavra? Quanto tempo a palavra de Deus ocupa do teu pensamento dia após dia? Quanto tempo você medita nessa palavra durante um dia? Você pensa nela? Você se alimenta dela? Ela é para ti o pão da vida. Ela é para ti o pão da vida. Lembra que Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra é o pão da vida para ti. Você ama essa palavra, você tem fome dessa palavra, porque é isso que vai determinar se tu és ou não um homem bem-aventurado. Não me venha com teus bens, não me venha com teu Instagram, não me venha com nada disso. Me diga se tu ama essa palavra, que eu vou te dizer se tu és um homem bem-aventurado ou não. É assim que eu vou te julgar, é assim que eu vou definir. A bem-aventurança é por meio disso. Não adianta você querer enganar pessoas, não. Você precisa ser bem-aventurado segundo a Escritura. E fica aqui a pergunta: tu és um homem piedoso, cara? Tu ama a lei de Deus? O que está tomando o teu pensamento? Você toma conselho de quem? Cara, para de seguir um monte de influência, cara. Para de ouvir um monte de falso profeta, para de escutar um monte de filósofo, para de ficar se alimentando só de política. Te alimenta da palavra de Deus, cara. Te alimenta da palavra de Deus, porque ela vai formar o teu pensamento. Ela vai te ajudar a entender o mundo, enxergar o mundo da maneira correta. E o texto continua ainda no verso 3, agora descrevendo qual é a condição que acontece com o homem bem abençoado. Ele tem uma promessa aqui. Verso 3 fala assim: ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Olha aqui, olha a promessa. Olha que benção isso aqui, cara. Você gosta de promessa, né? Eu gosto de promessa também. Está aqui, ele está dizendo: ele será como uma árvore plantada na beira de um ribeiro. O salmista aqui, gente, ele está tomando a imagem do jardim do Éden. Ele está aqui colocando árvore, rio e frutos. Ele está descrevendo o jardim do Éden, ele está descrevendo o paraíso. O homem bem-aventurado, então, ele tem a sua maldição retirada, a maldição do pecado retirada, e ele agora passa a ser abençoado por Deus. Ele volta a um estado pré-queda, não plenamente nessa vida, obviamente, isso é um processo de santificação, será pleno na vida eterna, mas esse homem já começa a desfrutar das bênçãos do século vindouro, como o autor de Hebreus vai dizer. Ele já começa a desfrutar dos poderes do reino vindouro, ele já começa a desfrutar nessa vida, da vida abundante prometida por Deus. Ele já começa a desfrutar nessa vida das promessas que Deus tem. E ele diz então que esse homem se torna semelhante a essa árvore plantada na beira do ribeiro. Esse homem então agora, ele é alguém que frutifica na estação correta. Ele é alguém que não para, ele não morre no meio do caminho, você entende? A ideia aqui é mostrar continuidade, perenidade.
A ideia é fazer um contraste com o ímpio. O verso 4 vai dizer que os ímpios não são assim, eles são como a palha que o vento leva. A ideia é mostrar que o homem bem-aventurado, ele continua, ele não para de dar fruto, ele está ali o tempo todo, ele está plantado na beira de um rio, ainda que tenha tempestade, ainda que tenha seca, ele está plantado na beira de um rio, e ele não vai deixar de dar fruto, porque ele está plantado na beira de um ribeiro. As suas folhas não vão murchar, ele não vai cair da fé, ele não vai morrer, ele vai continuar no seu caminho, frutificando, estação após estação. Essa é a característica do homem bem-aventurado. Quando a gente olha para a Escritura, nós percebemos alguns homens bem-aventurados. José é um exemplo para a gente. José foi vendido como um escravo para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele começa a trabalhar na casa de Potifar, e logo Potifar diz: o Senhor é contigo. Deus é contigo, eu vejo que Deus é contigo. Arma uma cilada para ele, ele vai preso. Quando ele está na cadeia, o que acontece na cadeia? Ele é bem-aventurado dentro da cadeia. Ele está lá no meio dos guardas, ele tem ali voz dentro da cadeia, ele é bem-aventurado dentro da cadeia. Então essa é a característica do homem que teme a Deus. Aquilo que ele faz prospera. Esse homem, ele está ali no meio de um lugar tenebroso, de uma circunstância difícil, mas o fruto não para de ser dado. Esse homem está continuando, ele é bem-aventurado, Deus é com ele, Deus é com ele, e a Bíblia vai dizer para nós que tudo quanto ele faz prosperará. Agora é necessário que a gente defina o que é prosperidade. O que é prosperidade segundo a Bíblia? Porque prosperidade segundo a Bíblia, semelhante àquilo que nós falamos da bênção, é diferente daquilo dos ditames do mundo. O que é ser próspero segundo o mundo? É ser instagramável, que é ser próspero segundo o mundo? O que é ser próspero segundo o mundo? O que é esbanjar bens, é esbanjar riquezas? É isso que é ser próspero segundo o mundo? O texto aqui está dizendo que o homem bem-aventurado prospera. Agora, o que é prosperar segundo a Bíblia? Salmo 128 nos dá um exemplo de uma prosperidade bíblica. Abre comigo. Fala assim, olha só. Começa usando a mesma palavra, abençoado ou bem-aventurado em algumas traduções. Abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás, e isso te será bem. Tua esposa será uma videira frutífera pelos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. Sim, tu verás os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. A prosperidade bíblica não tem nada a ver com a prosperidade ou os ditames que o mundo estabelece. Não tem nada a ver. A prosperidade bíblica nos diz que o homem bem-aventurado, ele come do fruto da sua mão. Ele trabalha e ele tem o suficiente para viver, ele come e ele é feliz. Ele é bem-aventurado, ele é feliz com isso. Esse homem, ele tem um lar, ele tem uma casa, ele tem uma família. Esse homem é abençoado em seu lar, em sua casa, em sua família. Esse homem vive muitos anos, ele vê os filhos dos filhos. Então, veja que o texto traz uma promessa. Bem-aventurado é aquele que teme a Deus. E fica aqui a minha pergunta para ti: você quer viver uma vida abundante na presença do Senhor? Porque se você quer viver uma vida abundante na presença do Senhor, você precisa temê-lo, você precisa amá-lo, você precisa se enquadrar dentro daquilo que é o homem bem-aventurado. Você precisa amar a sua palavra, rejeitar o conselho do ímpio, você precisa amá-lo de todo o coração, você precisa amar a sua lei, você precisa meditar nessa palavra de dia e de noite. E fica aqui a minha pergunta mais uma vez: quanto tempo você gasta nos teus pensamentos na palavra de Deus? Quanto tempo? Você pensa nas coisas do alto ou você só pensa nas coisas da terra? Aqui fica essa aplicação. E aí ele vai fazer o contraponto aqui, né? Lembra que eu falei que os salmos, eles são em formato de paralelismos, e aqui a gente vai ter aquilo que é chamado de paralelismo antitético. Agora é uma ideia contrária, se contrapondo à primeira. Então verso 4, verso 5 vai dizer assim: os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. O salmista aqui, ele quer contrastar a perenidade, a longevidade do justo com a brevidade da vida do ímpio. E ele diz que o ímpio, então, é como a palha que o vento leva, ou seja, sopra um vento e leva a palha. A Bíblia descreve muitas vezes o ímpio como uma grande árvore também. Abre comigo o Salmo 37, verso 35, por favor.
Olha só, aqui nós temos uma descrição do homem mau, do perverso. E ele vai dizer assim: eu vi o perverso em grande poder, expandir-se como árvore verde em seu próprio solo. Então veja que a Bíblia descreve muitas vezes o ímpio como uma grande árvore. Às vezes uma árvore frondosa, uma árvore bela. O texto diz que essa árvore, ela subia, ela expandia-se no próprio solo. E fala que o perverso estava em grande poder. Muitas vezes, gente, nós somos questionados, ou nós caímos num questionamento em relação a por que os ímpios prosperam. Está no Salmo 73. Por que os ímpios prosperam? Por que os ímpios muitas vezes se expandem como grandes árvores? Eles são fortes, são poderosos. Mas nós precisamos entender o que o salmista está dizendo aqui. Essa prosperidade dos ímpios será breve. Ela será breve. É sobre o ímpio, ou é para o ímpio, que João Batista fala aquilo que ele diz em Mateus 3,10. Abre comigo Mateus 3,10. Fala assim, ó. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Pois toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. O ímpio pode se levantar como uma grande árvore, mas tem um machado colocado na raiz dessa árvore. Essa árvore logo vai ser cortada. Essa árvore logo vai ser lançada no fogo. Então, embora o ímpio possa crescer como uma grande árvore, ele vai ser cortado e vai ser lançado no fogo. É isso que a Bíblia ensina. Então, não se iluda com a atual prosperidade de alguns ímpios. Não se iluda com a atual falta de juízo de Deus sobre alguns homens maus. Não pense que os falsos profetas eles vão continuar prevalecendo para sempre. Não pense que os homens maus continuarão prevalecendo para sempre. Não pense que a impiedade continuará prevalecendo para sempre. Todos esses homens serão julgados por Deus. Esses homens serão destruídos pelo sopro do Todo-Poderoso. Eles serão pisados pelo pé de bronze do nosso Salvador. Jesus Cristo esmagará os ímpios. Ele julgará os homens maus. Ele trará juízo, e um juízo terrível. A Bíblia fala, descrevendo o juízo que Deus trouxe para a nação de Israel no ano de 70, no livro de Apocalipse. A Bíblia narra que os homens eles se escondiam da face, eles queriam se esconder da face daquele que estava sentado no trono e da ira do Cordeiro. Os homens maus serão julgados. Isso aqui tem que ser um consolo para os justos. Os justos precisam olhar para essa verdade bíblica e precisam se consolar nessa verdade bíblica. Esses homens não prevalecerão eternamente, eles serão separados. Olha só o verso 5. Portanto, os ímpios não ficarão em pé no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Então eles serão separados. No Evangelho de Mateus, abre comigo Mateus 13:30. Fala assim: deixai-os crescer. Ele está falando do joio que foi plantado no meio do trigo, ok? Entenda uma coisa, o campo não é a igreja, o campo é o mundo, ok? O campo é o mundo na parábola. Mateus 13 fala do mundo e o campo é o mundo. Há um trigo que foi plantado pelo dono do campo, Deus. Quem é o trigo que foi plantado pelo dono do campo? Os homens salvos, os homens redimidos, os homens lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas há também um joio plantado no meio do trigo. E quem plantou o joio no meio do trigo, a Bíblia fala que foi o inimigo. O inimigo veio e plantou o joio no meio do trigo, ok? Só que Mateus 13:30 fala assim: deixai-os crescer juntos até a colheita. Perceba que há aqui uma suspensão de um juízo temporário. Ele está permitindo a prosperidade dos ímpios em um certo sentido. Deixai-os crescer juntos até o dia da colheita. E aparentemente as pessoas olham e falam: não tem juízo de Deus sobre os maus? Mas ele está dizendo: deixai-os crescer juntos até o dia da colheita. E ele está dizendo o seguinte: no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: colhei juntos primeiro o joio, amarrai em fardos para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Haverá um dia, gente, em que haverá uma separação do ímpio e do justo. Essa separação será abrupta e total. O verso seguinte a gente vai ver, na verdade esse mesmo verso ele vai dizer que os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos. Os ímpios não permanecerão
congregação dos justos. E Mateus 25, 32 nos dá a mesma ideia. Abre comigo Mateus 25, 32. O profeta Asaf fala, é o Salmo 73? É isso aí. Salmo 73 você tem que ler em casa. Leia em casa o Salmo 73. Olha só, Mateus 25, 32. Ele está falando do grande julgamento do trono branco. Ele fala assim: e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará umas das outras, assim como o pastor divide as ovelhas dos bodes. Haverá uma separação. Haverá uma separação. Deus separará o ímpio do justo. E qual é a conclusão disso tudo? O verso 6 nos dá essa conclusão. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O caminho do ímpio perecerá. Essa verdade, gente, ela é tanto um consolo quanto um alerta. Ok? Se você é um justo, se você é um homem abençoado, essa verdade é um consolo para ti. Porque você verá o juízo de Deus. Deus executará juízo. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas acham que nós não podemos nos alegrar com os grandes juízos de Deus. Isso não é o que a Bíblia ensina. No livro de Apocalipse, quando Deus trazia o juízo, os santos se alegravam. Os santos clamavam para que o juízo viesse a fim de libertá-los daquela escravidão. Então, se você é um justo, saiba, Deus executará juízo. Você pode se alegrar nessa verdade. Deus fará justiça. As coisas não serão para sempre como elas são agora. Não vai ser assim, gente. Não vai ser assim para sempre. Os ímpios não prosperarão para sempre. Se eles são uma árvore grande, uma árvore frondosa, eles estão com um machado colocado na raiz da árvore. E daqui a pouco vai ser cortada a árvore e vai ser lançada no fogo, ok? Então não será para sempre assim. Então essa verdade ela é um consolo para o homem justo. Porém ela é um grande alerta para o homem ímpio. Se você hoje não é um bem-aventurado, se você hoje não está na condição de um homem bem-aventurado, tema a Deus. Tema o Todo-Poderoso. Tema aquele que executará juízo e justiça na terra. Tema o Salvador Jesus Cristo. Cristo não é um homem a quem não devemos temer. Muito pelo contrário. Cristo é o grande juiz de toda a terra. Então, caso hoje você não esteja numa condição de um homem abençoado, você fazendo a leitura do Salmo, você não se enquadra como um homem abençoado, Deus está te chamando para um arrependimento. Deus está te chamando para se voltar para Ele. Volte-se para o Todo-Poderoso. Há consolo e a salvação em Jesus Cristo. Pecados são perdoados na pessoa de Cristo. Não há pecado terrível demais que não possa ser perdoado na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Salvador dos homens. Ele é o Salvador do mundo. E Ele perdoa pecados. Mas se você não está na condição hoje de um homem abençoado, tema a esse Deus e busque o arrependimento. Busque arrepender-se de teus pecados. Amém? Essa seria a conclusão do Salmo. O Salmo começa descrevendo: Deus conhece. Deus sabe quem tu és. Deus conhece teu homem interior, conhece teu coração. Deus sabe. Os homens podem não saber, mas Deus sabe. E Deus conhece o teu interior. Amém? Eu gostaria de avançar então para nós encerrarmos o culto e trazer algumas aplicações finais aqui rapidamente. Esse salmo, gente, ele é um arquétipo de toda a realidade da Bíblia. A Bíblia inteira ela vai ficar contrastando dois homens. Nós temos Adão e Jesus. Nós temos Caim e Abel. Nós temos Jacó e Esaú. Nós temos Davi e Saul. E nós temos o justo e o ímpio. Então esse salmo é um arquétipo de toda a Escritura. E a pergunta final que fica para nós é esta: tu estás no justo Jesus Cristo ou tu estás no ímpio Adão? Essa é a pergunta final. Só existe um homem que andou na terra com justiça plena. Esse homem é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo andou na terra com justiça plena. E Ele abriu um caminho de salvação para todos os homens. Jesus Cristo é o homem abençoado. Jesus Cristo é o homem bem-aventurado.
Jesus Cristo é esse homem. Ele é esse homem perfeito. E você pode se esconder em Cristo para que a ira de Deus e o juízo de Deus não recaia sobre você. Então, minha aplicação final é essa. Corra para Jesus Cristo. Se esconda em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele executa a justiça perfeita. Jesus Cristo é o homem perfeito. Amém? Glória a Deus. Gostaria então de caminhar para o final do culto e gostaria de convidá-los a se colocar de pé. Nós vamos